Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida. Mais um dia Ele nos permite a sermos orientados segundo a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas, da qual Ele sempre nos ensina: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, do qual Ele não tem plano de causar dano algum, e sim de nos fazer prosperar grandemente. Mas a palavra diz que, segundo o mundo, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece e não ama o nosso Senhor. A tristeza, segundo o mundo, ela causa remorso, né? Já segundo a tristeza da qual Deus permite nos passar, porque através Ele não poupou nem mesmo seu Filho, do qual a palavra diz que os açoites e os sofrimentos, segundo quando estamos segundo o direcionamento do nosso Senhor, no início, por ser exortado segundo a verdade, há um descontentamento, mas depois vem a colheita daquilo que se perseverou. A principal delas, sabemos que é aquilo que havemos de herdar, que ali aqueles que semearam com lágrimas colherão com júbilo, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Mas além da salvação, da vida eterna, Ele também nos concede vida e vida com abundância. A palavra diz que sempre o fim é melhor do que o início, né, de todas as coisas. Assim, quando se há um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, há um tempo de se arrancar, né, aquilo que se plantou, de colher, o tempo de colheita, do qual Ele está nos dizendo nos tempos atuais. E quando se fala em remorso, Judas o Iscariote, por exemplo, que amou o prêmio da injustiça, a Bíblia diz que ele sentiu remorso, mas ali já era um momento onde não tinha como mais retroceder, não tinha como mais voltar atrás, porque ele conheceu plenamente a verdade, esteve junto com a verdade, mas perseverou segundo o espírito do erro, perseverou no seu erro. A palavra diz que houve remorso, né? Ele é a tristeza segundo o mundo, porque ele amou o prêmio da injustiça, ele não perseverou aonde sabemos que a diferença entre Judas o Iscariote como Pedro, aquele que o negou, mas lhe houve a oportunidade, pois havia uma palavra liberada sobre ambos. Sobre Judas o Iscariote, havia uma palavra da qual ele dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Já Pedro, havia uma promessa que sobre ele edificaria a igreja. Assim como na sua onisciência ele foi traído, mas não enganado. Ele já dizia, né, um de vós haverá de me trair, para que se cumprisse as escrituras daquilo que foi dito pelo rei Davi nos Salmos, que dizia: o meu, até mesmo o meu, aquele que comia comigo junto à mesa haverá de me trair. Assim como Pedro, houve a oportunidade dele se corrigir, e também lhe foi enunciado quando ele achava que já estava pronto e preparado. Ele disse: na verdade, Satanás pediu para você cirandar assim como peneira o trigo, mas ele foi chamado de trigo e não de joio, né? E o trigo ele é juntado ao seu celeiro, o joio amarrado em feixes para ser lançado no fogo, da qual
ele o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas a diferença é que ele entristeceu, mas a tristeza ainda lhe houve a oportunidade e lhe concedida a oportunidade com um espírito de ousadia e não de covardia como outrora, aleluia, e ele perseverou. Já Judas o Iscariote foi como covarde e sentiu um remorso segundo o mundo, do qual devemos estar sempre atentos quando estamos seguindo o propósito daquele que nos chamou. Ele é aquele que já cumpriu o propósito, e se nós acatamos as suas advertências, estaremos sempre cumprindo o propósito da qual ele nos capacita, da qual há variedades de dons, assim como ministérios, da onde ele nos ensina que uns nem todos produziriam igual, alguns 100, outros 60, outros 30, mas sempre por um, porque ninguém por si mesmo pode se produzir. Por isso o melhor é conhecer a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e preparar ela dia após dia, porque quando assim procedemos, há mais esperança para aqueles que perseveram dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, produzindo sempre os frutos dignos de arrependimento, do qual, quando lhe pergunta até quantas vezes devo pedir perdão, e ele disse 7 vezes, e na verdade 7 vezes 70. Por isso há mais esperança para aqueles que se apresentam sempre diante do irmão e amigo na adversidade com o coração contrito e arrependido, porque tropeçamos em vários pontos, mas ele é aquele que nos torna cumpridores segundo a graça que opera em nós, daquele que ele sim é o elo da perfeição, que a sua boca em nada tropeçou, da qual a palavra diz que o varão que domina a sua boca, o varão é perfeito. Ele é o elo da perfeição, nós somos seus imitadores, da qual é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, aonde tudo se sucede aqui debaixo do sol, tanto a justo como injusto, mas segundo o juízo do qual ele nos traz, segundo aquilo que se produz, e se produz segundo o seu espírito, está sempre sobre bênção e não maldição, mas por si mesmo está sempre sobre maldição, aquele que nega a oportunidade de ser conduzido pelo seu Espírito Santo. Embora passa por tempos de tribulações, aflições, sofrimentos, mas ele é aquele que sempre é uma tristeza passageira, porque nada se compara com aquilo que haveremos de herdar, a glória futura, onde então o veremos face a face. Por isso, esta é a esperança, a perseverança daqueles que permanecem dia após dia, crendo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, exortando o povo no dia chamado hoje, para analisar esta palavra, para estarem com o coração contrito e arrependido e alcançarem a sabedoria do alto através daquele que foi gerado no seio do Pai, Cristo, ungido, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele que passou pela morte e cruz, ali no Monte das Arábias, um alto preço pago para que todo aquele que crê, aonde bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhe são perdoadas e uma multidão de pecados lhe são apagados.
e perseveram, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. É impossível aqueles que um dia foram iluminados quererem retroceder segundo o padrão deste mundo. Não sejais motivos daqueles que entristecem o Espírito Santo, mas sejais renovados e transformados dia após dia segundo a sua força e o seu poder, porque bem-aventurado aqueles que perseveram do início ao fim, retens o que tens até o fim, porque bem-aventurado aqueles que tiverem com a coroa da vida, da qual ele dirá: bendito do meu Pai, vinde, da qual ele disse: não se turbe o vosso coração, não vos dou a paz segundo o mundo os dá, mas não vos deixarei órfãos, senão não vos teria dito: a casa do meu Pai há muitas moradas. E assim perseverai em mais um dia, na vigilância, na oração, meditando na palavra que é Cristo, viva e eficaz, ouvindo as suas advertências e as acatando e permanecendo no caminho rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.